Na última semana, a Usiminas reportou uma queda de 93% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2024 em relação ao último trimestre, ao quarto trimestre de 2023. Nesse vídeo, a gente vai entender os principais destaques desse release de resultados que teve da companhia e também o que a gente pode esperar para a Usiminas nos próximos meses e anos e para frente. Então, a principal razão, a principal justificativa pela administração da empresa por conta desse resultado abaixo das expectativas em termos de lucro líquido foi por conta do aumento da importação de aço vindo principalmente da China a preços muito mais baixos, a preços mais baixos do que a Usiminas, e não só a Usiminas, como a Gerdau também vende aqui dentro do país, certo? Na data que eu gravo esse vídeo, as ações da Usiminas apresentam uma queda de 18% em relação ao preço ali antes do resultado, certo? Antes da divulgação do resultado. Mas quais são os destaques, então, em relação ao que foi reportado pela Usiminas? Então, o primeiro ponto é que ela reportou aí um EBITDA de 416 milhões de reais no período, que foi ligeiramente acima das expectativas, certo? Lembrando que o EBITDA é o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, como se fosse o resultado operacional da companhia, certo? Então, na operação da Usiminas, teoricamente, o fluxo de caixa ali foi positivo. O que chamou atenção nesse resultado foi uma melhora da eficiência, principalmente na parte de custos, da operação de siderurgia. Lembrando que a Usiminas ela tem basicamente duas operações principais, que é a mineração, certo? E a siderurgia, que é o trabalho do minério de ferro, para transformar em aço e, enfim, aços planos principalmente, que vai para diversas indústrias aí, como a automotiva, a indústria de linha branca e tudo mais. Então, na parte de siderurgia, a gente teve um EBITDA positivo, um resultado bem interessante, um resultado operacional, principalmente por conta do reestabelecimento do Alto Forno 3, que lembrando, no último ano, ali em julho e agosto do ano passado, a Usiminas parou o Alto Forno 3 para fazer modificações, melhorias naquela planta. Então, com a volta dela em atividade, melhorou ligeiramente aí a eficiência da Usiminas, principalmente em termos de custos, certo? Então, a parte de siderurgia apresentou um bom resultado, apesar de uma ligeira queda nas vendas. A parte de mineração que já não foi muito bem, certo? A gente teve, além da queda considerável nas vendas e também na queda no preço do minério de ferro, que acaba afetando ali a receita líquida da empresa, ela teve um aumento, certo? Uma piora no seu custo. Então, o EBITDA da operação de mineração da Usiminas teve uma queda de 75% do quarto trimestre de 23 para o primeiro trimestre de 24. E esse foi o principal resultado, a principal questão que trouxe nesse release, que o mercado não gostou nem um pouco, por conta dos altos custos da mineração e tudo mais, que fizeram o resultado se deteriorar. O lucro líquido no período reportado pela empresa foi de apenas 36 milhões, que é relativamente baixo. Se a gente tem um EBITDA, como eu falei, de 416 milhões e um lucro líquido de apenas 36, tem bastante coisa aí, de despesa financeira, de impostos, que estão afetando, na verdade, as mesmas despesas administrativas que estão afetando consideravelmente a empresa e que pode afetar na distribuição de dividendos futuros se você está pensando numa distribuição de dividendos. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o que a Usiminas está justificando, o que ela está falando em relação a essa piora no resultado. Então, o principal é que a importação de aço, principalmente da China, aumentou 25% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao ano passado, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E isso afeta diretamente nas vendas, não só da Usiminas, como da Gerdau e outras empresas aí que trabalham na parte de siderurgia. Por conta disso, na última terça-feira, a gente teve o governo votando um aumento da tributação, um aumento da alíquota de imposto de importação sobre o aço, que foi de 10%, um pouquinho mais de 10%, para 25% por ano, como forma então de proteger a indústria nacional, certo? Inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a indústria de mineração e siderurgia são grandes indústrias do país, são importantes, e, enfim, eles fizeram um protecionismo barato aí
para tentar ajudar essas empresas que com certeza fizeram um lobby para ter esse protecionismo. Então, falando especificamente de Usiminas, essa medida do governo com certeza vai melhorar consideravelmente, ou melhorar relativamente ali o resultado da empresa nos próximos trimestres, né? No segundo, terceiro e quarto trimestres do ano, bem como da Gerdau, que é uma empresa de certa forma concorrente aí da Usiminas, né? São do mesmo setor, então as empresas vão se beneficiar dessa medida do governo, certo? Então, teoricamente, elas vão ter seu resultado melhorado. Mas tem um ponto aqui, apesar de estar falando de Usiminas nesse vídeo, a gente não precisa fazer vista grossa em relação às consequências que uma medida dessa pode trazer, certo? Porque um protecionismo, ou seja, uma tarifa de importação, como é o caso que a gente está vendo, ou mesmo as cotas de importação, quando ocorre esse tipo de medida protecionista, existe uma transferência de renda, né, uma transferência em relação aos agentes do mercado, certo? Então, uma parcela de dinheiro, vamos pensar dinheiro, né, de recurso que estava indo para o aço, né, para o aço chinês, por exemplo, e uma empresa, vamos pensar uma empresa automotiva aqui do Brasil que está comprando aço da China e está pagando mais barato, ela está com uma eficiência menor, ela tem custos menores, ela consegue investir mais, distribuir mais dividendos, tem uma receita e um lucro maiores, certo? Quando a gente impõe uma tarifa de importação sobre o aço, isso acaba ficando, o aço de forma geral fica mais pesado para essa empresa. Então, assim como vai esse valor, né, que vai ser em benefício da indústria, da Usiminas, da Gerdau, por exemplo, que vão aumentar suas receitas ali através da venda, essas receitas elas vão sair das empresas que compram esse produto, que agora não vão ter mais acesso a um produto mais barato na China, vão ter que pagar um pouco mais caro no mercado nacional, então existe uma transferência de renda, certo? Então, se a gente fosse pensar no impacto positivo, economicamente falando, para o país, né? Aqui o Alckmin falou lá que vai gerar emprego, né? Vai proteger os empregos e tudo mais, pode ser verdade para a indústria de siderurgia, certo? Como Gerdau e Usiminas, mas impacta negativamente em outras indústrias, como a automotiva, a indústria da linha branca, né? As geladeiras, fogões e tudo mais. Então, tudo que usa o aço que está sendo produzido e que antes tinha um insumo mais barato vindo da China, agora que o insumo está mais caro, ele vai acabar tendo menos recurso à disposição, né? Vai ter que investir menos na sua operação e, em última instância, ele pode até repassar esse preço para o consumidor. Então, pensando aqui em geladeiras, fogões e tudo mais, isso pode acabar ficando mais caro para o consumidor final e é bem provável que aconteça. Então vejam que a tarifa de importação ela se torna uma transferência de recursos do consumidor e de outras empresas para a Usiminas e Gerdau. Então, se você é um investidor da Usiminas e da Gerdau, provavelmente você vai ter um resultado melhor, né, teoricamente, como acionista da empresa, mas em outras indústrias, ou mesmo como consumidor, você vai acabar sendo penalizado. Então, feito esse disclaimer, essa explicação em relação ao protecionismo econômico, as tarifas, as cotas de importação e tudo mais, vamos para as perspectivas em relação à companhia. Então, como eu falei, por conta dessa tarifa de importação, é bem provável que aumentem o volume de vendas, né, da Usiminas, e isso é bem interessante para o acionista. Provavelmente vai ter uma melhoria na eficiência, porque a gente pensando no custo fixo da empresa, que já está acontecendo, né, porque a indústria está rodando, se ela aumentar as vendas e a proporção de custos ali não aumenta, os custos, né, não aumentam na mesma proporção, a gente vai ter uma melhoria de resultado, teoricamente, certo? Aumentou as vendas, os custos vão permanecer estáveis, né, ou vão aumentar menos do que a proporção das vendas, então vai melhorar consideravelmente o resultado da companhia. E os dividendos? Então, teoricamente, se a gente aumentar o resultado da empresa e ela tiver uma última linha melhor, né, no DRE, um lucro líquido superior, teoricamente ela vai ter uma disponibilidade maior para fazer ou reinvestimentos na própria operação, para aumentar a sua eficiência, aumentar seu resultado, ou distribuir aos seus acionistas, que geralmente é o foco dos investidores de Usiminas, né? Buscar ali uma rentabilidade com dividendos, uma renda passiva de dividendos, seja para reinvestimento ou mesmo para usufruir, certo? E agora, o que vai acontecer quando cair essa tarifa de importação no ano que vem? Mas antes da gente prosseguir, lembro você que nós prestamos um serviço de consultoria personalizado. Se você tem uma carteira de ações e quiser nossa ajuda, né,
na análise desses ativos e para avaliar principalmente se essa carteira está condizente com o seu perfil de investidor ou de investidora e os seus objetivos financeiros daqui para frente, entre em contato através do link aqui embaixo, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você, certo? E não se esqueça também de marcar o joinha e se inscrever no canal se estiver gostando desse vídeo, bem como se tiver sugestões, né, ou alguma informação que não ficou clara aqui no vídeo, pode comentar aqui embaixo. Então, o que pode acontecer com a Usiminas quando no ano que vem, né, como essa medida aí de aumento de tarifa de importação vai durar um ano, o que pode acontecer, tá? É muito difícil saber, obviamente, né? Mas o primeiro ponto aqui é o preço do minério, que pode impactar bastante o resultado da empresa daqui um ano, e daqui 3, 5, 7 anos, na verdade. Então, o preço do minério é bem importante nessa conta, né, do que pode acontecer. E o segundo é, se a empresa está ineficiente hoje, ou teoricamente ela está menos eficiente em termos de custos, né, ou do preço que ela consegue cobrar do mercado interno, ela está menos eficiente, não consegue produzir um aço mais barato do que a China, por exemplo, entregar aqui no Brasil. Se no ano que vem essa tarifa de importação cair, teoricamente vai deteriorar o resultado da empresa novamente. E por outro lado, o que é mais provável, na verdade, que aconteça no ano que vem, é que esse aumento de alíquota, né, esse aumento de tarifa de importação seja renovada por mais um período, ou mesmo que ela não seja renovada a 25%, ela continue, né, exercendo aí uma pressão sobre as outras indústrias brasileiras que estão importando aço da China, certo, pessoal? Então esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser comentar o que você acha em relação aos Usiminas ou mesmo a medida protecionista do governo, pode comentar aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você. Até a próxima!